A História dos Três Porquinhos, de Joseph Jacobs. A história dos três porquinhos. Era uma vez, quando porcos faziam rimas, macacos mascavam tabaco, galinhas cheiravam rapé para ficarem fortes e patos faziam quack, quack, quack. Oh, havia uma velha porca que tinha 3 porquinhos. E como não tinha o bastante para sustentá-los, mandou-os partir em busca da sorte. O primeiro que se foi encontrou um homem com um feixe de palha e disse a ele: "Por favor, homem, me dê essa palha para eu construir uma casa." O homem assim fez, e o porquinho construiu uma casa com ela. Logo veio um lobo e bateu à porta e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." Ao que o porquinho respondeu: "Não, não, pelos fios da minha barba aqui você não vai pisar." A isto o lobo respondeu: "Então vou soprar e vou bufar e sua casa arrebentar." E assim ele soprou e bufou e fez a casa ir pelos ares e comeu o porquinho. O segundo porquinho encontrou um homem com um feixe de tojo e disse: "Por favor, homem, me dê esse tojo para eu construir uma casa." O homem assim fez, e o porco construiu a sua casa. Então apareceu o lobo e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, pelos fios da minha barba aqui você não vai pisar." "Então vou soprar e vou bufar e sua casa arrebentar." E assim ele soprou e bufou, e bufou, e soprou, e finalmente fez a casa ir pelos ares e devorou o porquinho. O terceiro porquinho encontrou um homem com um fardo de tijolos e disse: "Por favor, homem, me dê esses tijolos para eu construir uma casa." O homem deu-lhe então os tijolos e ele construiu sua casa com eles. Logo veio o lobo, como tinha feito com os outros porquinhos, e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, pelos fios da minha barba aqui você não vai pisar." "Então vou soprar e vou bufar e sua casa arrebentar." Bem, ele soprou e bufou, e soprou e bufou e bufou e soprou, mas não conseguiu pôr a casa abaixo. Quando descobriu que por mais que soprasse e bufasse, não conseguiria derrubar a casa, disse: "Porquinho, sei onde há um belo campo de nabos." "Onde?" perguntou o porquinho. "Oh, nas terras do senhor Silva. E se estiver pronto, amanhã de manhã virei buscá-lo. Iremos juntos e colheremos um pouco para o jantar." "Muito bem", disse o porquinho. "Estarei pronto. A que horas pretende ir?" "Oh, às 6 horas." Bem, o porquinho se levantou às 5 e chegou aos nabos antes de o lobo chegar. Ele chegou por volta das 6. O lobo gritou: "Porquinho, está pronto?" O porquinho respondeu: "Pronto? Já fui e já voltei e tenho uma bela panela cheia para o jantar." O lobo ficou muito irritado, mas pensou que conseguiria pegar o porquinho de uma maneira ou de outra. Assim disse: "Porquinho, sei onde há uma bela macieira." "Onde?" perguntou o porquinho. "Lá no jardim feliz", respondeu o lobo. "E se não me enganar, virei buscá-lo amanhã às 5 horas para colhermos algumas maçãs." Bem, na manhã seguinte o porquinho pulou da cama às 4 horas e foi colher as maçãs, esperando estar de volta antes que o lobo chegasse. Mas o caminho era mais longo e ele teve de subir na árvore. Assim, bem no instante que ia descer lá de cima, viu o lobo se aproximar. O que você
o que, como você pode supor, o deixou muito apavorado. Ao chegar, o lobo disse: Mas como o porquinho chegou antes de mim, as maçãs são boas? São ótimas, disse o porquinho. Vou lhe jogar uma. Jogou-a tão longe que, enquanto o lobo foi apanhá-la, o porquinho saltou do chão e correu para casa. No dia seguinte, o lobo apareceu de novo e disse ao porquinho: Porquinho, há uma feira na aldeia esta tarde, você vai? Com certeza, disse o porco. Irei. A que horas está pronto? Às 3, disse o lobo. Assim o porquinho partiu antes da hora, como de costume, e chegou à feira e comprou uma desnatadeira que estava levando para casa quando viu o lobo chegando. Não sabia o que fazer. Assim entrou na desnatadeira para se esconder, e com isso a fez girar, e ela foi rolando morro abaixo com o porco dentro, o que deixou o lobo tão apavorado que ele correu para casa sem ir à feira. Logo o lobo foi à casa do porco e contou-lhe o quanto se assustara com uma coisa redonda, enorme que passara por ele, descendo o morro abaixo. Então o porquinho disse: Ah, então eu o assustei. Eu tinha passado pela feira e comprado uma desnatadeira. Quando vi você, entrei nela e rolei morro abaixo. Desta vez o lobo ficou de fato muito zangado e declarou que iria devorar o porquinho e que entraria pela chaminé para pegá-lo. Quando o porquinho viu o que ele ia fazer, pendurou na lareira o caldeirão cheio d'água e fez um fogo alto. No instante em que o lobo estava descendo, o porquinho destampou a panela e o lobo foi parar lá dentro. Num segundo, ele tampou de novo a panela, cozinhou o lobo, comeu-o no jantar e viveu feliz para sempre. Ha, 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 ha.